Estas 7 cidades do Brasil foram engolidas pelo crime organizado. A número 1 quase não tem polícia. Fique até o final. Cidade 7, Feira de Santana. A segunda maior cidade da Bahia, com quase 700 mil habitantes, carrega um título que deveria orgulhar qualquer prefeito. É considerada o maior entroncamento rodoviário do Nordeste brasileiro. As rodovias BR-116 e BR-124 se cruzam ali como veias abertas, ligando o Nordeste inteiro. Mas o que deveria ser sinônimo de progresso se tornou a sentença de morte da cidade. Exatamente por ser esse nó logístico gigantesco, Feira de Santana foi transformada em um dos mais disputados corredores de distribuição de drogas e armas do país. O bonde do maluco, o Comando Vermelho e quadrilhas locais fragmentadas travam ali uma guerra territorial que já não respeita horário, endereço nem faixa etária. Não é raro que execuções aconteçam em plena luz do dia nos arredores da Feira do Ponto, no centro comercial mais movimentado da cidade. Os jovens da periferia são recrutados ainda na adolescência, muitos com menos de 15 anos, transformados em soldados descartáveis de uma guerra que nunca escolheram. A cidade, que orgulhosamente se auto-intitulava a Princesa do Sertão, hoje acorda todos os dias sob o peso de uma coroa feita de balas. Cidade 6, Ananindeua. Às margens da Grande Belém, no estado do Pará, existe uma cidade que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar, mas que carrega um dos índices de violência per capita mais alarmantes do norte do país. Ananindeua, com mais de 500 mil habitantes, é a segunda cidade mais populosa do Pará e funciona como uma periferia densa e esquecida da capital paraense. O crime organizado percebeu antes do Estado que aquela malha urbana comprimida, sem planejamento, sem saneamento e sem oportunidade, era terreno fértil para o domínio absoluto. A facção Classe A e tentáculos do Comando Vermelho repartiram bairros inteiros como se estivessem dividindo um mapa de guerra. E de guerra mesmo se trata, Moradores relatam semanas inteiras em que saem de casa apenas para comprar pão, porque traficantes armados com fuzis montam barreiras nas esquinas e interrogam quem passa. A Polícia Civil registra homicídios em Ananindeua numa cadência que supera a de muitos países que vivem conflitos armados declarados. O Estado chega em viatura blindada, faz a operação e vai embora. Os criminosos ficam, a população fica no meio. Cidade 5, Caucaia. Já mencionada em listas anteriores de violência, Caucaia, no Ceará, merece ser revisitada porque a situação piorou de forma acelerada e brutal nos últimos 2 anos. O fenômeno das expulsões forçadas, onde famílias inteiras são despejadas de suas próprias casas por traficantes que querem o imóvel como base ou ponto de vigia, se multiplicou em pelo menos 30 bairros da cidade. O que antes era uma prática isolada e envergonhada virou rotina declarada. Criminosos chegam com listas de endereços e notificam os moradores como se fossem uma administradora de imóveis armada. Quem não sai, desaparece. Os guardiões do Estado e o Comando Vermelho dividem o município em zonas de influência tão rígidas que serviços públicos básicos pararam de funcionar. Agentes de saúde do Programa Estratégia Saúde da Família recusam-se a visitar determinados quarteirões sem escolta policial. Motoristas de aplicativo desativam a opção de aceitar corridas em certas áreas. A cidade litorânea, que deveria viver do turismo de Cumbuco e das praias do entorno, se tornou um território dividido por fronteiras invisíveis, mortais e absolutamente reais para quem vive ali. Cidade 4, Manaus. A capital do Amazonas é uma metrópole de quase 2,5 milhões de pessoas erguida literalmente no meio da maior floresta do planeta. Essa grandiosidade geográfica, que deveria ser um escudo, tornou-se uma armadilha. As hidrovias que cortam o Amazonas e seus afluentes funcionam como autoestradas do crime, impossíveis de monitorar em sua totalidade. A cocaína peruana e colombiana entra pelo rio e sai pela cidade rumo a portos no Nordeste e daí para a Europa. O domínio dessas rotas aquáticas bilionárias transformou Manaus num campo de batalha permanente entre a Família do Norte, facção surgida nos presídios amazonenses, o Comando Vermelho e o PCC. Os bairros da zona norte e leste da cidade, como Jorge Teixeira e Cidade Nova, vivem em estado de sítio intermitente. Ônibus são queimados como sinal de guerra. Decapitações e execuções com requintes de crueldade extrema são filmadas e circulam em grupos de WhatsApp como forma de comunicação e intimidação entre as facções. O presídio de Puraquequara, superlotado com o triplo da sua capacidade, funciona como central de comando de onde líderes encarcerados continuam
continuam ordenando mortes, e a floresta, que cerca tudo, que deveria ser símbolo de vida, tornou-se também cemitério. Cidade 3. Vitória de Santo Antão. Poucos quilômetros a oeste do Recife, numa região que parece pacata à primeira vista, está Vitória de Santo Antão, cidade histórica de Pernambuco. A cidade ficou famosa por ser a terra natal de alguns dos maiores artistas da cultura popular nordestina. Hoje está ficando famosa por outro motivo completamente diferente. Sua posição geográfica entre a capital pernambucana e o agreste do estado a transformou em rota estratégica para o tráfico de drogas interestadual. O Comando da Paz, facção pernambucana e tentáculos do Comando Vermelho disputam o controle das rotas com uma violência que já contaminou não apenas as periferias, mas bairros que até poucos anos eram considerados tranquilos. O fenômeno mais perturbador registrado ali é o recrutamento sistemático de crianças entre 8 e 12 anos como olheiros e mensageiros do tráfico. As escolas municipais perderam dezenas de alunos para o crime nos últimos 3 anos. Professores relatam que os meninos aparecem nas aulas com dinheiro que não tem como explicar e somem semanas depois. A cidade de quase 300 mil habitantes tem um efetivo policial desproporcional à sua demanda e ao seu crescimento caótico. O estado olha para o litoral, para o Recife, e esquece que a violência que incendeia a capital já se alastrou para o interior como fogo em palha seca. Cidade 2. Itaituba. Chegamos à segunda posição com uma cidade que quase não tem polícia de verdade. Itaituba, no sudoeste do Pará. É conhecida como a capital do ouro da Amazônia. Garimpos legais e ilegais formigam pela região, movimentando quantidades colossais de ouro e dinheiro vivo. Onde há ouro e dinheiro sem controle estatal, o crime organizado chega antes da lei, e em Itaituba chegou com tudo. Facções do Sudeste instalaram operações logísticas na cidade, usando as pistas clandestinas abertas pelo garimpo ilegal para transportar drogas e armas pela floresta com uma mobilidade que as forças de segurança simplesmente não conseguem acompanhar. O destacamento policial da cidade é tragicamente insuficiente para uma área territorial que equivale a vários estados europeus somados. Há delegacias distritais no município que funcionam com um único agente de plantão durante a madrugada. Um único agente. Garimpeiros, madeireiros ilegais e traficantes convivem num sistema paralelo de poder, onde a lei é negociada no boca a boca, e quem não aceita os termos é simplesmente eliminado e desaparece na floresta sem que ninguém consiga investigar. Itaituba é o retrato exato do que acontece quando o Estado abandona um território rico e o entrega de bandeja para quem está disposto a matar por ele. Cidade 1, São Luís. Chegamos ao topo da lista com uma revelação que choca e dói. São Luís, capital do Maranhão, patrimônio histórico da humanidade, tombado pela Unesco, cidade dos azulejos portugueses, do Bumba Meu Boi e das praias de Lençóis maranhenses. Está vivendo a sua pior crise de segurança pública em toda a sua história de mais de 400 anos. A capital maranhense foi lentamente e sistematicamente tomada por uma combinação letal de fatores: pobreza estrutural crônica, desigualdade entre as mais brutais do país, um sistema prisional completamente falido e a chegada massiva de duas das maiores facções do Brasil, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, que encontraram ali um terreno virgem e absolutamente despreparado para resistir à sua expansão. A guerra em São Luís tem uma característica que a torna ainda mais aterrorizante do que o normal. Ela é difusa e onipresente. Não existe mais um bairro seguro. Os confrontos armados que antes se concentravam nas áreas de Ressaca e nas periferias mais distantes, como Coroadinho e Cidade Olímpica, invadiram bairros de classe média como Corrab e Turu e chegaram perigosamente perto do centro histórico, daqueles mesmos azulejos que encantam os turistas. Policiais militares são assassinados em horário de folga dentro dos seus próprios bairros, reconhecidos por informantes das facções que monitoram quem é agente da lei. O medo tomou conta de uma forma tão profunda que moradores de áreas violentas pararam de denunciar crimes porque sabem que a denúncia chega antes da viatura.
A cidade que o Maranhão sempre apresentou ao Brasil como o seu cartão postal mais bonito, hoje enfrenta uma realidade que nenhuma foto de azulejo consegue esconder. São Luís está sitiada e o Brasil, mais uma vez, está olhando para outro lado. Qual dessas cidades te surpreendeu mais? Você mora perto de alguma delas ou conhece alguém que vive essa realidade? Deixa nos comentários, a gente quer ouvir você. Se esse conteúdo abriu seus olhos, deixa o like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas. Inscreva-se para não perder os próximos. Até lá!